Capítulo 9. Santificação do corpo. Não há santidade sem luta. J.C. Ryle. Já vimos que a santificação final se dará com a futura glorificação do corpo, mas até que a plena redenção do homem exterior seja finalmente alcançada, é importante saber como se dá exatamente o processo de santificação atual. Na palavra de Deus, há claras medidas de cuidado com o corpo. Veja a instrução dada à igreja em Corinto. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, 18 ao 20. Se temos a responsabilidade de não pecar contra o corpo, logo há uma santificação específica para essa parte do homem. Mais que isso, tal santificação glorifica a Deus e honra o Espírito Santo que em nós habita. Relação entre o corpo e a carne. Vamos abordar inicialmente a relação entre duas partes distintas, corpo, do grego soma, utilizado no trecho de Coríntios, e carta, do grego sarxe, como no texto bíblico abaixo. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Gálatas 5,19. Embora em alguns momentos a Bíblia pareça fazer distinção entre corpo, aquilo que é tangível, e carne, no sentido de inclinação do pecado, uma análise mais profunda nos mostrará que eles são sinônimos. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo, soma. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, sarxe. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo, soma. Efésios 5, 28 e 30. Ao Efésios, o apóstolo ensina que o marido deve amar a esposa como ama seu próprio corpo. E a lógica aplicada é a declaração de que ninguém jamais odiou a própria carne. Ele trata os dois, corpo e carne, como uma só coisa. Amar o próprio corpo é sinônimo de não odiar a própria carne. Vejamos outro exemplo das Escrituras. No capítulo 15 de 1 Coríntios, a Bíblia nos fala sobre a ressurreição dos corpos, quando se dará o desfecho da redenção. Ali também acaba por intercambiar o uso das palavras corpo e carne. Observe. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. 1 Coríntios 15, 50. É evidente que a Bíblia se refere ao corpo natural, tanto neste como em outros conceitos, em outros textos nos quais são utilizados carne e sangue. Mateus 16, Gálatas 1,16, Efésios 6,12 e Hebreus 12,14. Entretanto, Jesus Cristo também falou sobre o nosso corpo ser luminoso ou estar em trevas. Não abordava aquilo que é tangível, mas de que forma o íntimo e o comportamento seriam afetados por como os olhos veem. Observe. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Lucas 11:34. Na Epístola aos Romanos ainda encontramos outra analogia entre corpo e as inclinações ao pecado.
Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos 6,12. Portanto, este capítulo manterá a relação bíblica entre corpo e carne, que engloba tanto o conceito físico como as inclinações carnais. Embora, para mero efeito de definição e na tentativa de distinguir de corpo tangível, será adotado o termo carnalidade para a inclinação do pecado que está na carne, intangível, carne pecaminosa. Vamos retomar versículos destacados no capítulo 5, que mostram que o novo nascimento mudou nosso espírito, não nossa carne. Portanto, o que fora impossível à lei, no que está enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Romanos 8,3. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem nenhum, pois o que eu quero bem que eu quero, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desaventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Romanos 7, do 15 ao 25. A atual condição da carne é descrita como pecaminosa, o que Paulo exemplifica ao citar a guerra entre o interior, que tinha prazer na lei de Deus, e a carne na qual ainda habita o mal. Tal luta não se enquadra a não cristãos, mas a convertidos, opinião que não é apenas minha. John Charles Hiller, também no livro já citado Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, faz a seguinte declaração: o que quero salientar é o fato indiscutível de que os melhores expositores de todas as eras da igreja sempre aplicaram Romanos 7 a crentes maduros. Penso que isso seja bem evidente quando o apóstolo fala de alguém que no homem interior tem prazer na lei de Deus, coisa impossível ao não convertido que se encontra espiritualmente morto. Tanto as declarações bíblicas como nossas experiências diárias provam que a inclinação dos desejos da carne não desapareceu completamente após a experiência do novo nascimento. Nossa responsabilidade enquanto cristãos é de refreá-la diariamente. Todo o ensino bíblico sobre dominar a carnalidade, além de vigiar e orar para não entrar em tentação, deve-se ao fato de que a carne do crente ainda é pecaminosa. Resgato mais uma vez a frase de Valnice Milhomes: a carne não converte, tem que ir para a cruz. Foi cerca dessa verdade que Paulo falou aos Gálatas sobre crucificação da carne. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Gálatas 5:24. A chave, portanto, no âmbito da santificação do corpo é exercer domínio próprio. Quero tratar mais acuradamente daquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Domínio próprio. Deus destaca, logo no início da humanidade, a responsabilidade de se exercer o domínio próprio. Foi isso que o Criador ordenou a Adão e Eva. É importante sublinhar que a árvore proibida estava junto às árvores permitidas lá no Jardim do Éden, mas a ordem era não provar uma delas. Aqui nos deparamos com a verdade de que ser tentado não é a desculpa para pecar. O ser humano deve ser
deve se posicionar e saber dizer não a todos os desejos que contrariam as leis divinas. Semelhantemente, quando cogitava pecar, Caim foi advertido pelo Senhor: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis 4:7. As frases o pecado jaz à porta e seu desejo será contra ti resumem tudo. Há uma batalha a ser travada contra o pecado e também contra a possibilidade de que ele encontre a oportunidade por meio de desejos não refreados. Por isso é que Deus alertou: a ti cumpre dominá-lo. A forma de manter o pecado do lado de fora da porta continua a mesma desde a criação: exercer domínio próprio. Aliás, vale lembrar que o processo de santificação se inicia pela fé, mas sempre conta com a nossa parte. Atente para outra declaração de Riley: as Escrituras certamente nos ensinam que para seguir a santidade, o verdadeiro crente precisa exercer esforço pessoal e trabalho tanto quanto a fé. Quando a palavra de Deus aponta a maneira correta de lidar com o corpo, ela indica a necessidade de manter constantemente rédea curta. Perceba a seriedade na abordagem de Paulo: mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios 9, 27. Uma chave para o entendimento deste nível de santificação é que mero conhecimento de certo e errado não nos faz andar em vitória. Adão e Eva sabiam e ainda assim pecaram. O próprio apóstolo Paulo diz que depois de pregar a atividade que indicava conhecimento acerca dos princípios divinos, ele ainda precisava subjugar o corpo, a carne, para não quebrar o princípio que ele mesmo havia ensinado a outros. Ao usar a expressão esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, Paulo falava sobre não deixar a carne governar. Ele não precisa ser convencida, mas subjugada. Deve ser serva e não senhora. Clemente, bispo de Roma, no primeiro século e um dos chamados pais da igreja ou pais apostólicos, destacou a relação entre santidade e domínio próprio em uma carta aos Coríntios. Como são abençoadas e surpreendentes as dádivas de Deus, amados. A vida com imortalidade, o esplendor com a retidão, a verdade com a confiança, a fé com a certeza, o autocontrole com a santidade. A compreensão de geração após apostólica ainda refletia com clareza o ensino da primeira geração sobre a responsabilidade do autocontrole. Ademais, o uso do corpo precisa obviamente ser diferenciado depois da conversão, o que não é automático. É nossa responsabilidade oferecer o corpo por meio do uso correto dos membros para servir a justiça para a santificação. É algo intencional. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos corpos, os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Romanos 6,19. Vale lembrar que domínio próprio aparece na relação dos gomos, que compõem o fruto do Espírito, indicando sua importância na caminhada cristã. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há leis. Gálatas 5:22. A palavra grega traduzida como domínio próprio nos manuscritos originais é egikrateia e, de acordo com o Strong, significa autocontrole. Não é algo natural da nossa natureza carnal, mas uma poderosa ferramenta disponibilizada pela ação do Espírito Santo em nós. Até que seja totalmente transformada, a carne não somente pode, como precisa ser refreada, controlada e governada. E isso é possível quando nos enchemos do Espírito de Deus, até que ele frutifique através de nós, até que transbordemos em ações os gomos do seu fruto. Tentações. O grande problema da humanidade, o pecado, começou com uma tentação que não foi vencida. O mesmo risco
ocorre com a igreja de Jesus, segundo a advertência de Paulo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus, e eu os prometi a um único marido cristão, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie de sua sincera e pura devoção de Cristo. 2 Coríntios 11:2. A santificação progressiva é a preparação para o retorno de Cristo, que é apresentado biblicamente como um casamento com a esperada união entre o noivo Jesus e a noiva igreja. O que se requer da noiva é pureza, total dedicação e exclusividade ao noivo, ou seja, exige santidade. Diante disso, a palavra de Deus adverte acerca das tentações e as denomina como obra de engano ao diabo. Também revela que elas podem, embora não necessariamente tenham que se tornar comprometedoras, e isso que se percebe na declaração de Paulo sobre a possibilidade de os crentes coríntios terem a mente corrompida e se apartarem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A advertência semelhante foi registrada aos irmãos de Tessalônica. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil ao nosso labor. 1 Tessalonicenses 3:5. As escrituras se referem a Satanás como o tentador, enquanto o Evangelho de Lucas relata que Jesus foi tentado pelo diabo. O de Mateus diz que o tentador se aproximou dele, mas se pode deixar de se relacionar à atividade diabólica com as tentações. Embora o maligno tenha parte na questão da tentação, ele não consegue fazer nada sozinho. Tal verdade se evidencia quando as escrituras também relacionam a tentação com o próprio desejo do homem. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, por uma vez consumado, gera morte. Tiago 1:13-15. É a concupiscência do homem que o atrai e também o seduz, seu próprio desejo e cobiça. O papel do diabo é apenas provar inclinações pré-existentes, e isso não tem a ver apenas com a natureza caída, como gostamos de nos desculpar. Adão foi tentado antes da queda, quando a sua natureza ainda não era corrompida. Jesus foi igualmente tentado sem ter a natureza caída de Adão. A tentação provoca o homem desde o início de sua existência, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-me das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecados. Hebreus 4:15. As tentações de Cristo não foram mais amenas do que as nossas. A palavra de Deus reconhece que foi ele tentando em todas as coisas a nossa semelhança, ou seja, tal qual o homem, porém há um glorioso desfecho, mas sem pecado. Assim, por identificação, a Bíblia apresenta aquele que pode nos socorrer quando somos tentados. Isso quer dizer que é possível ser vitorioso quanto ele foi. Glória a Deus. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4:16. Que boa notícia! Refrear a carnalidade e vencer as tentações não são tarefas que precisamos executar sozinhos. A responsabilidade de dominar os impulsos carnais ainda é nossa, mas temos o socorro divino à disposição o tempo todo. Aleluia! Concordam com isso as palavras de Paulo, que pelo Espírito Santo declarou que não há tentação que não seja humana. Ainda que o diabo nos provoque, ele apenas explora nossos próprios desejos. Aquele, pois, que pensa estar de pé,
Veja que não caia, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios 10, do 12 ao 13. O apóstolo acrescenta que não seremos tentados além das nossas forças, mas que manter as tentações dentro do limite da nossa capacidade de resistência, o Pai Celestial ainda nos garante o livramento. Veja que o ser humano poderia resistir às tentações sozinho, utilizando o domínio próprio, mas Deus ainda provê socorro. Possivelmente por isso, o Senhor Jesus Cristo ensinou a orar: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6,13. Sinalizando que há uma ajuda disponível à distância de uma oração. Não há necessidade de lutarmos sozinhos. Louvado seja Emanuel, o Deus conosco em todo o tempo, em cada tentação para sempre. Obviamente, ser tentado não é pecado. Jesus também foi, e a Bíblia afirma taxativamente que ele nunca pecou. O simples fato de o desejo se acender em nós não significa que lhe entregaremos o controle de nosso corpo. Pelo contrário, essa é justamente a hora de lutar e dominar nossos próprios desejos, contando com o auxílio daquele que venceu e é poderoso para nos tornar vencedores. Como vencer a tentação? Vimos que o convite ao proibido, a tentação, não tem como expressar sua voz se controlamos nossos desejos. Ou seja, sem esquecer que contamos com a ajuda soberana em primeiro lugar, uma arma certeira contra a tentação é o autocontrole. É importante lembrar que estamos falando de manter não o pecado, mas a possibilidade de pecar. Trata-se de uma luta anterior preventiva para não precisar lidar com os estragos consequentes do pecado. No exemplo de Caim, a Bíblia mostra que já havia entrado em seu coração questionamentos malignos acerca de Deus, o que incitou suas emoções e o aproximou do pecado. Então lhe disse o Senhor: por que andas irados e por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes o mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Gênesis 4, do 6 ao 7. Observe que o Senhor falou basicamente 3 coisas a Caim. 1. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Em outras palavras, se você vencer a tentação, você não pecará e eu acolherei pela sua obediência. 2. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti. Aqui Deus estava dizendo que a manifestação subsequente à tentação, que é o pecado, aguardava Caim à porta. Além disso, o Senhor também declarou que o desejo de Caim assumiria o controle, caso não fosse dominado. Tentação é quando desejamos o que Deus restringiu. Pecado é quando o desejo nos domina. 3. Mas a ti cumpre dominá-lo. A única forma de vencermos a tentação é refreando os nossos desejos. Sem boca, nenhuma voz se manifesta. Podemos citar aqui outras ferramentas poderosas que se aliam ao domínio próprio. Tiago diz que nossos desejos são uma sedução, um engodo, são um engano porque partem de uma premissa errada, mentirosa. Eles surgem de uma contestação à voz de Deus. Quando os nossos desejos se despertam, instigados pelo engano, temos que desmascará-los como o que Deus diz com a sua palavra. As escrituras invalidam sentenças como: se eu fizer o que desejo, serei mais feliz. Meu desejo é maior do que eu posso suportar. Não consigo lutar contra isso. Liberdade é fazer o que eu desejo e tantas outras mentiras. Se a Bíblia é uma arma, ataque com ela. Neutralize o engano de seus desejos carnais com a única verdade. Aponte a palavra como você mesmo e leve sua própria carne cativa. Utilize as sagradas escrituras como ferramenta para dominar-se a si mesmo. Por outro lado, sempre vence o mais forte. Se o espírito está fortalecido, ele vence. Se é carne que está ganhando mais alimento, mais voz e mais vez é o fato que ela vencerá. Pode-se dizer que na hora da tentação, vemos um reflexo do que tem sido a vida devocional do cristão.
Se a oração, leitura e meditação da palavra, bem como o jejum, ele está espiritualmente fortalecido e mais apto a ganhar a batalha contra os seus maus desejos. Lembrando que o crente não cai, vai caindo a cada pensamento que cede e cada desejo enganoso que aceita, a cada dia sem alimentar seu espírito. Pecado contra o corpo. Toda vazão à carnalidade deve ser evitada, mas há um tipo de pecado que se destaca dos demais. A questão da imoralidade sexual é mais séria do que normalmente percebemos. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. 1 Coríntios 6,18. A palavra grega traduzida como impureza é porneia e representa todo o pecado de ordem sexual. Strong definiu como relação sexual ilícita, adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, relação sexual com parentes próximos. O texto da Nova Versão Internacional NVI optou pela expressão fujam da imoralidade sexual. Já a tradução brasileira, fuja da fornicação. Além da definição de que é um pecado de ordem sexual, o texto bíblico ainda o classifica como singular, distinto dos outros. Embora todo e qualquer outro pecado afaste de Deus e traga consequências espirituais, o apóstolo enfatiza que quem peca sexualmente peca contra o próprio corpo. E qual é a gravidade desse tipo de pecado? Primeiro, é necessário entender o que é o corpo e a que propósito ele serve dentro do plano divino, para então compreender claramente contra o que se atenta com a imoralidade sexual. Vamos aos versículos seguintes do mesmo capítulo de 1 Coríntios. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, o que não são de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6,19. Assim como no Antigo Testamento, o santuário de Deus não podia ser profanado como nada impuro, assim também nosso corpo deve ser guardado em pureza, por ser santuário do Espírito Santo. É casa do Espírito de Deus que é santo. Paulo introduziu outro aspecto fundamental. O corpo não é nosso, fomos comprados. Temos o corpo da parte de Deus, que o comprou. Ele nos fez mordomos que devem cuidar devidamente do que pertencem primeiramente ao Senhor. Além disso, há um dever de glorificar a Deus no corpo. Há um culto com o corpo que não se limita à dança e pode ser classificado como culto de santidade. Ele ocorre quando guardamos nossos corpos em pureza. Esse culto também é chamado de sacrifício vivo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. Para entender melhor o que significa oferecer o corpo em sacrifício vivo no ato racional do culto de santidade, é indispensável definir sacrifício. O dicionário Aurélio da língua portuguesa apresenta, entre outras, as seguintes definições: 1. Ato ou efeito de sacrificar-se. 2. Oferta solene à divindade de produtos da terra ou animais. 3. Oferta pessoal ou coletiva à divindade, simbolizada na destruição de um bem ou na imolação de uma vítima. O termo grego que consta nos manuscritos originais é túcia, e segundo Strong significa sacrifício, vítima. Embora atualmente usemos a palavra para falar de renúncia ou privação, o significado original e o contexto das aplicações bíblicas aponta para a imolação de um animal, ou seja, o conceito de morte que está embutido na definição do sacrifício, razão pelo qual um de seus sinônimos seria vítima. É a partir desse entendimento que se destaca o contraste da declaração de Paulo, sacrifício vivo. Em outras palavras, as escrituras remetem ao fato de
de que não há um sacrifício literal do corpo, porém o conceito de morte se mantém. Morrer para nós mesmos, nossas vontades e desejos, é o significado de sacrifício vivo. É morrer para a carnalidade sem morrer de fato. Paulo também descreveu como crucificar a carne com as suas paixões, Gálatas 5:24. A importância do ensino bíblico no tocante à santificação do corpo é tamanha, a ponto de ser definida como sendo a vontade de Deus para nós. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saibai possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e sim nessa matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, assim como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 7. A vontade ou plano divino para nós pode ser entendida a partir de seu chamado. E o Senhor nos chamou para a santificação, não para a imoralidade, para possuir o corpo em honra, em vez de entregar a lascívia, para ter uma conduta apropriada como a de um cristão, em vez de se comportar como quem não conhece a Deus. Tendo compreendido que o corpo é santuário do Espírito, pertence a Deus por direito de compra, deve cultuá-lo, sendo um sacrifício vivo, e receber um chamado divino à santificação. Fica mais fácil compreender a seriedade do pecado contra o corpo. No último trecho citado de Tessalonicenses, ainda encontramos o alerta, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. O que significa a expressão "o Senhor é vingador"? Uma coisa é pecar contra o próprio corpo, e outra, ainda mais grave, é levar um irmão ou uma irmã em Cristo a pecar junto. A defraudação de alguém da família da fé atrairá juízo divino, o que confirma quão sério é tal assunto aos olhos do Senhor. Há outros versículos que também falam dessa vingança do próprio Deus. Dai-lhes tempo para que se arrependessem. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que há prosto da cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Caso não se arrependam de suas obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e coração, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Apocalipse 2, do 21 ao 23. Esse tipo de juízo anunciado por Paulo aos cristãos de Tessalônica e por Jesus ao cristão de Tiatira, em pleno tempo da graça, deve produzir temor em nossos corações e nos despertar ao entendimento e à prática da santificação do corpo. Encerro citando John Owen. O pecado se opõe com toda a sua força contra todo ato de santidade e contra todos os graus da graça que nós alcançamos. Ninguém deve pensar que ele pode progredir na santidade sem a disciplina diária de se recusar a satisfazer os desejos do coração pecaminoso. Leitor, você sempre terá a oposição desses desejos pecaminosos e sempre deve manter a firme determinação de matá-los. Se esta não é a sua determinação, então você está em paz com o pecado e não progredindo em santidade. Que o Senhor nos ajude a captar profundamente essas verdades e corresponder com ele em santidade e também honra.